Bom, se eu não estou assim muito longe das datas comemorativas da igreja, eu acho que domingo que vem é o dia da mulher presbiteriana, não é isso? É isso mesmo, né? Primeiro vem os homens, depois vem a mulher logo em seguida. Então hoje é o dia dos homens presbiterianos, graças a Deus. Eu nem falei nada dos homens presbiterianos hoje, porque Alvimar já vai falar, Franchub já falou. Não tem mais o que falar para os homens, né? Ainda vão ouvir muito lá em cima hoje, graças a Deus. E nosso tema hoje, irmãos, não é diretamente aos homens, às mulheres, mas é a igreja. E como nós temos essa primeira escola dominical diante da igreja, nós estamos pensando sobre a igreja e pensando sempre assim, que a igreja, ela precisa sempre estar num processo de reforma, sempre reformando. Aqui foi até bom ficar com a maioria, que é dona de casa, né? Dona de casa também é um termo já ultrapassado, né, gente? Vocês concordam, irmãs? Não me joguem pedra, não, só estou fazendo uma pergunta. Eu acho que esse negócio de dona de casa não existe mais, não, né? Agora vocês são dona de tudo. Da casa, de tudo. Não é verdade? Então você que é dona de tudo, e eu não estou exagerando, é uma verdade, né? Graças a Deus por isso. Você já deve ter feito alguma reforma dentro de casa, ou pedido alguma reforma, ou acompanhou alguma reforma. Você já viu como que dá trabalho reformar, né? É muito difícil, é complicado. Primeiro você tem que arrumar assim um bom profissional, e aquele profissional de confiança que vai estar dentro da sua casa, né? E que tem que ali satisfazer as suas expectativas daquilo que você está propondo a reformar. Então, um bom profissional. Depois você vai ter que ter ali um bom material, porque não adianta um bom profissional se você vai comprar um material de terceira, quarta categoria. Não é, Valesca? Como é que fica? Não fica, né? O cara é bom, e até arrisco a dizer que quando o cara é bom de serviço, ele não vai aceitar um material ruim. Ele vai falar assim, olha, eu não faço, porque é o meu nome que vai estar aí depois. Assim, às vezes a gente reclama, nossa, fulano é muito caro, mas ele é o melhor. Se você quer o melhor, tem que pagar. E existe aquela máxima, né? Aqueles ditados populares que dizem o seguinte, o barato sai caro. Então, em todos os aspectos, a reforma sempre é diferente, sempre complicada. Em todos os aspectos. E muitas vezes também, quando você conclui a reforma de um carro, de uma casa, de alguma coisa, você não vai conseguir agregar aquele valor que você desejava no produto para revenda. Vai ficar bonito, legal, mas ele não fica valorizado. Você não consegue valorizar além do seu valor natural, normal, do momento. Então, sempre nós pensamos em reforma, e reforma não é coisa fácil. Assim também é a igreja. Para pensarmos em reformar a igreja, manter a igreja reformando sempre, nós vamos nos debater e confrontar com muitas opiniões, algumas dificuldades, divergências. Nunca vamos ter o consenso de todos, o apoio de todos. Vamos estar sujeitos às críticas construtivas e críticas destrutivas. Vamos estar, sim, muitas vezes lançando mão dos melhores obreiros, e temos o melhor material, que é a palavra de Deus, a melhor doutrina também, para promover a reforma ou a manutenção de algumas reformas dentro da igreja. Mas nem sempre vamos achar o número de pessoas que estão desejosos a se, vamos dizer assim, a se mobilizar para que a reforma aconteça. Ou interessado em fazer com que a aparência anterior continue sendo presente, mas agora reformada, né? Novo, agradável aos olhos, mas mantendo sempre a base para que aquilo que nós vamos reformar não venha cair. A igreja é assim também, temos dificuldade para manter. A igreja, através do tempo, ela é encharcada de mofo, da corrosão, das nossas vaidades, dos nossos pecados. E chega uma hora que a gente tem que fazer uma varredura,
temos que pintar, temos que reformar, temos que tirar isso. E aí, se aquilo estiver muito arraigado, muito concentrado, fica difícil retirar. E quando nós ousamos em tentar tirar, nós podemos perceber que muitas vezes fica não tão perfeito assim. Sempre uma parede ou outra, uma situação ou outra, vai ali espelhar defeitos, porque a reforma não atingiu o seu objetivo de fazer. Então vamos caminhar hoje sobre esse tema, a igreja reformada, sempre reformada. E para o texto básico para hoje, nós escolhemos lá 2 Reis 22, de 1 a 2. Abra sua Bíblia, vai estar aqui também na telinha, no Data Show, que nos fala assim a palavra de Deus. 2 Reis 22, de 1 a 2. Vamos lá. Tinha Josias, quantos anos, igreja? 8 anos de idade. Você já pensou nisso? Você começar a reinar, ter uma responsabilidade aos 8 anos de idade? Diz o texto que ele começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém. Aí tem aí a sua família, sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Agora, esse versículo 2, é que traz para nós o nosso objetivo. Fez ele o que era o que, igreja? Perante quem? Durante o seu reinado, 31 anos, ele recebe esse certificado de garantias na Escritura. Fez ele o que era o quê? Começou com quantos anos? Com 8 anos. Reinou quantos anos? Quantos anos ele viveu? 8 com 31? 39 anos, muito pouco, né? Mas durante a sua existência, ele recebe um selo. Fez ele o que era reto perante o Senhor. E o complemento nos diz assim: andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Para um pouquinho e pensa. Qual é a sua idade hoje? Quantos anos você está na igreja? Qual é o selo que Jesus está colando hoje no seu coração, na sua biografia? Fez o que era reto ao Senhor, está andando em todo o caminho de Deus, não está se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. É assim que a gente começa a perceber que nós podemos amanhã enfrentar situações e perceber aquilo que precisa de uma reforma ou não. Isso vai depender da nossa intimidade com Deus, com a nossa vida devocional com Deus. Ou seja, a nossa intimidade com os instrumentos que Deus deixou para nós, para conhecê-lo, assim como Josias conhecia ali a história de Deus através dos seus pais e através dos ensinamentos que Davi tinha deixado para eles. Igualmente nós, que temos os ensinamentos dos apóstolos, temos a palavra de Deus. Quantos e quantos sermãos e palestras você já ouviu e assistiu? Quantas e quantas leituras bíblicas você já fez? Enfim, nós temos assim um know-how de muito materiais bons, de boas qualidades, que possa nortear a nossa caminhada. E norteando a nossa caminhada em direção a quem? A Deus. E conhecendo esse Deus, nós vamos perceber aquilo que precisa de alguma reforma, quer seja no meu coração, quer seja na vida da igreja. Então, uma breve introdução que eu quero deixar para a igreja, que mais ou menos aí há mais de 500 anos, né? Lá no dia 31 de outubro de 1517, nós vamos, na história da igreja, receber de Martinho Lutero a reforma protestante. E aquilo que nós já falamos, quem faz uma reforma sabe das suas dificuldades. Então, a reforma na igreja cristã, ela foi feita, agora ela precisa ser continuada. E a cada dia nós precisamos procurar verdadeiramente uma identidade, uma proximidade
com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, com os mandamentos do Senhor Jesus. Por quê? Porque há também uma palavra de Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 27, que fala de nós, como igreja, como corpo de Cristo, que diz assim, ora, vós sois corpo de Cristo, vós sois corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, ou seja, nós somos do corpo e individualmente nós temos uma função, fazemos parte deste corpo. Eu costumo dizer que eu só consigo identificar no corpo de Cristo, na igreja, o cabeça, que é Jesus. Daí por diante eu não consigo mais identificar. Por exemplo, eu não sei qual a parte do corpo que eu sou. Sei que cabeça eu não sou. Também não sou o rabo. Isso eu tenho certeza, né? Agora, nesse meio aí, eu não sei. Mas eu sei que eu sou membro deste corpo, eu faço parte desse corpo. E eu tenho consciência também que se eu não desenvolver bem a minha função nesse corpo, todo o corpo vai sentir. Por exemplo, eu estou com um probleminha ligeiro no meu tornozelo, bem pequeno, não me incomoda. Incomoda no momento que eu levanto. E se eu não tiver cuidado de pisar no pé, no chão, eu posso até cair. Desconcerta o corpo todo. Que dá uma pontada e você desequilibra. Então, eu vou pisar direitinho. Então, todo o corpo sente. Assim também é na história da igreja, na minha função, na sua função. Você faz parte desse corpo. E se você não funcionar adequadamente, todo o corpo vai sentir, irmãos. Esse é um mistério da igreja. Não é só você que vai sentir as dores, mas toda a igreja, todo o corpo sente. As irmãs, é bom falar com a maioria aqui das irmãs, creio que vocês já foram aí na manicure, né? E acredito que vocês devem ter aquela manicure de 10, 15, 20 anos, 30 anos, não vou falar mais porque todo mundo aqui é jovem, né? Que faz aí a sua unha. E por que você faz a unha com ela? Por que você vai lá? Aliás, ninguém faz a unha, né? Todo mundo decora a unha, não é isso? A gente fala, vamos fazer a unha. Eu falei, mas como? Já está feita. Né? Você só decora ela, em beleza, né? Dá um upgrade nela. Mas tem um negocinho chamado tirar cutícula. Algumas irmãs já fez assim. Por mais que você possa estar acostumada com a sua manicure e ela com você, em algum momento ela pode o quê? Arrancar um pouquinho, né? Morder um pouquinho ali, beliscar um pouquinho. Mas para ficar bonito, ninguém chora, né? Todo mundo sorri. Vale a pena pagar o preço. Mas você sente aquela coisa, uma coisinha tão pequena, insignificante, uma pelinha morta, mas ela vai ali, tão rancor, tudo sente. Para uns a dor é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Alguém potencializa mais a questão da dor, outros não, mas sente, todo o corpo sente. E no lugarzinho quase que insignificante, assim também é a igreja. Independente do lugar que eu esteja posicionado no corpo de Cristo, que se eu errar ali, todo o corpo vai sentir aquele drama. Vai sentir aquele peso. Por isso que nós precisamos, a cada dia, nos aproximar de Cristo, nos assemelhar a Cristo e trazer cada vez mais a palavra de Deus para a nossa devocional vida diária, para que possamos não prejudicar o corpo de Cristo, a igreja. Ou seja, cada um de nós, individualmente, temos as nossas responsabilidades no corpo de Cristo. E é interessante, quando uma parte não funciona, alguns irmãos, algumas pessoas, né, criam alguma deficiência física, que você vê e percebe. Você percebe que ele tem uma deficiência física. O mundo também percebe a deficiência da igreja quando um membro deste corpo não funciona adequadamente. As pessoas olham, olha lá, olha a igreja. Olha o que a igreja está fazendo. Para viver do jeito que eles estão vivendo, eu prefiro viver do meu jeito. Qual a diferença? Nada. Eles estão vendo a igreja defeituosa, porque uma parte dela não está funcionando adequadamente. Todo o corpo sente. Então a cabeça está boa, uma parte do corpo está boa, mas uma não está funcionando. Então aquela deficiência observada, percebida por todas as pessoas. E muitas vezes julgada, condenada. Porque uma parte deste corpo não está funcionando. E muitas vezes nós achamos que
vamos dizer assim, numa vida dentro do corpo de Cristo, individualmente, o que eu faço não interfere. Interfere, irmãos. Porque existe um pecado que poucos de nós têm dado atenção nos dias de hoje, que chama-se escandalizar. E eu abro aqui um parênteses para você que nos assiste em casa, você que está aqui hoje. Esse pecado do escândalo hoje, parece que não tem mais efeito sobre nós. Porque mesmo quando estamos em pecado lá fora, o mundo já vê isso com tanta naturalidade que não se escandaliza mais. Ele não te repreende mais, ele acha isso normal na prática das pessoas. Então não provoca escândalo, mas escandaliza o Espírito Santo de Deus e provoca defeito na igreja. Porque muitos costumes dos dias de hoje é comum na sociedade, mas não é comum nas Escrituras. As Escrituras chamam isso como pecado, transgressão. E quando nós praticamos isso sorrateiramente, sem preocupação, isso vai mostrar, identificar qual é a distância que nós estamos desse Deus, que já não faz mais diferença na minha vida, na minha forma de viver. Por isso que a igreja precisa sempre estar reformando. E nós somos o corpo de Cristo. Martim Lutero estabeleceu 5 pontos, que a história diz que foi inegociável para uma igreja verdadeira, né? E isso aí é conhecido como 5 solas, ou 5 sós, que são coisas indispensáveis para que a igreja permaneça reformada e sempre reformando. Então, a história do rei Josias em Judá, no tempo de decadência, presta atenção nisso, no tempo de decadência espiritual em Israel, e não é diferente do tempo que estamos vivenciando hoje, um tempo de decadência espiritual nas igrejas cristãs, não só do Brasil, mas de boa parte do mundo, quando vários reis, várias pessoas estão pecando junto com o povo, abandonando o Senhor. Muitos de nós estamos vivendo em pecado. Muitas lideranças evangélicas estão, assim, ajustando os seus discursos, os seus sermãos, para não confrontar mais pecados dentro da igreja. Talvez porque não querem constranger, ou talvez porque querem assimilar à igreja a sua também forma de pensar e agir. E cá entre nós, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Rotineiramente, quando necessário, em conselho, eu falo algo para o conselho da igreja assim. Se algum dia o pastor Arildo, ou um dos presbíteros, começar um diálogo em defender que a escola dominical precisa acabar na Igreja Presbiteriana da Glória, eu creio que toda a igreja vai aceitar. Um dia que eu falo assim, olha, não temos mais a escola dominical às 9 horas da manhã, vamos acabar com a EBD. Aí alguém vai perguntar assim, mas por que, pastor? Nós estamos percebendo que a família está ficando muito prejudicada. A maioria de vocês trabalham de segunda a sábado e só tem um domingo para ficar na família. Domingo está 9 horas na igreja. Então nós vamos acabar com a escola dominical para que você tenha mais tempo com a sua família. E ali você possa, ao invés de estar na igreja, fazer a sua devocional, almoçar juntos, e etc, etc. E à noite, sim, no final daquela noite, pegar a família toda e vir para a igreja às 19 horas. Tem algum pecado nesse discurso? Não. Nenhum. Existe uma defesa daquilo que eu quero para mim. Como eu não posso fazer sozinho, eu quero trazer a igreja para que aprove esta ideia minha. E garanto que muitos daqui aprovaria com um discurso tão fundamentado sobre isso. Até mesmo dizer que o domingo não é um dia tão santo, porque nós não idolatramos o domingo. Nós separamos o domingo como o dia do Senhor, e que isso já se perdeu há muito tempo. Já foi tempo. Aqui nessa igreja eu ouço história de que essa igreja trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e trabalhava à noite aos domingos. Hoje a coisa mais difícil é trazer alguém às 9 horas e às 19 horas. O domingo não é mais tão assim do Senhor.
E a sociedade, o mundo percebeu que atacando o domingo poderia enfraquecer a igreja. E eu lembro, não muito tempo atrás, porque eu sou ainda um garotão, que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de segunda a sexta, no supermercado São José. Existe até hoje lá na Esplanada em Vitória. Era repositor, ainda de menor. E um belo dia chegou o gerente do supermercado e falou assim: a partir do mês que vem, nós vamos trabalhar aos sábados até meio-dia. Nossa, eu chorei demais, porque sábado é o dia do meu futebol. Eu jogava gazetinha. Não muito tempo. O supermercado não funcionava nem sábado nem domingo. Posto de gasolina não abria aos domingos. Viajava do Rio para cá com meu pai para passar as férias. No domingo a gente não viajava, porque não tinha posto de gasolina aberto. Farmácia não abria. Supermercado, nem falar nisso, que é coisa até nova, o supermercado abrir os domingos, não é tão antigo assim. De repente o mundo percebeu o seguinte: opa, os crentes têm muito tempo e muita gente aos domingos livres sem fazer nada. Então vamos dar trabalho para eles aos domingos. O comércio todo abre, concurso abre, prova aos domingos. Tem que estudar aos domingos, tem que trabalhar aos domingos, escala para lá e para cá, para lá e para cá. Tudo agora é 24 horas no ar. Não estou dizendo e nem negando o trabalho. Eu estou dizendo como que o mundo desenvolveu para atingir a igreja. Então o domingo não é mais só nosso, é dividido com muitas coisas e muitas necessidades. Por exemplo, se nós cantássemos um corinho que nós cantávamos na nossa época, hoje eu sairia preso daqui. Mas eu vou arriscar e falar, está sendo transmitido, mas eu vou falar porque isso era cantado há um tempo atrás. Talvez você não lembre, que você é muito jovem, mas alguns lembram, por exemplo: quem trabalha no domingo... Quem trabalha no domingo... Quantos ladrões hoje, hein, se isso fosse uma verdade, hein? Não era mais só no dízimos e as ofertas que nós roubamos do Senhor, não. Até no trabalho do domingo. Hoje nós não cantamos mais. Mas um tempo atrás a igreja batia nisso. Como se fosse um pecado crucial você ter qualquer outra atividade no domingo. Não é isso? Então hoje não temos como ter um discurso desse. A igreja precisou reformar. Reformar como? Não, o trabalho é do homem. O homem precisa trabalhar. Então no domingo quem trabalha não está pecando, está glorificando a Deus. Desde que ele tire um dia na semana para fazer desse dia um domingo. Um dia para adorar o Senhor. O grande problema é que nós não estamos no domingo na igreja, nem na terça e nem na quarta. E aí? A omissão. Então, se eu não posso vir ao domingo na igreja por um trabalho, por uma enfermidade, e na terça e na quarta é o meu dia de folga, então nesse dia eu tenho que estar na igreja. Eu vou lá fazer minha devocional, vou ligar para a igreja e falar assim: alguém pode abrir para mim às 9 horas? Eu vou orar lá na terça-feira às 9 horas. Terça-feira à noite já tem um culto, então eu vou estar no culto. Se eu estou de folga na terça-feira, é o dia que eu vou sair de casa para fazer uma visita a alguém que está precisando. Mas o que nós fazemos? Trouxemos tudo para o domingo. Como o domingo não dá para absorver tudo, também não fazemos nada. Abandonamos tudo. Cuidado, que eu venho falando há muito tempo nesta igreja. Toda e qualquer justificativa diante do pastor é justificável. Não precisa nem justificar para mim, porque já está justificado. Por que já está justificado? Porque eu creio na onisciência e na onipresença de Deus. Eu não quero crer que você vai trazer uma mentira descarada à minha presença, sabendo que Deus te conhece 24 horas por ar. A palavra de Deus chega a dizer que antes que a minha palavra chegasse à boca, Ele já conhece. Então você não vai ter esse descaramento de mentir para um pastor, para justificar uma ausência. Porque aí você não está mentindo ao pastor. Lembra de Ananias e Safira. Está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Então a primeira preocupação minha é justificar diante de Deus. É ir ao Senhor e mostrar para Ele a minha dor, a minha luta, as minhas preocupações, as minhas limitações. E o porquê de não fazer e porquê que eu não posso fazer. É a Deus que você tem que justificar, não é a mim. Porque eu não vivo com você 24 horas, mas quem vive com você 24 horas é quem? É Deus. Então Ele sabe perfeitamente o que acontece na sua vida. Por isso que nós precisamos, a cada momento,
olhar para dentro de si mesmo e ver aonde eu preciso reformar, para continuar vivendo o Evangelho conforme a vontade de Deus. A nossa conduta com Deus é anotada por Deus. E nós precisamos trazer isso sempre à luz, a claro, para que a gente não seja amanhã pego no costume, no hábito, contrário à palavra de Deus, contrário à adoração, à intimidade com Deus, à comunhão com Deus, achando que isto está agradando a Deus e não está. Então abra sua Bíblia mais uma vez, dentro desse tema, a igreja reformada e sempre reformada, e a igreja somos nós, eu estou falando para nós, para mim, para você. 2 Reis 22, de 8 a 11, olha o que diz. 2 Reis 22, de 8 a 11. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Opa! Quando você usa essa palavra, achei, o que te leva, que ideia, que pensamento vem no seu coração? Achei. Alguma coisa que estava perdido. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei aonde? Gente, a coisa mais complexa que tem, e é triste você perder alguma coisa, né? Mas você perder algo dentro de casa deve ser mais triste ainda. A Bíblia estava perdida, esquecida, dentro da casa de Deus. Então é possível isso hoje estar acontecendo aqui. É possível que hoje esteja acontecendo no seu coração. Aonde está a Bíblia no seu coração? Aonde está a Bíblia? Aqui na igreja. Pode estar perdida. E quando está perdida, o que nós presumimos nisso? Quando ela está perdida, o que nós presumimos? Fala alto, por favor. Está esquecida, mas e aí? Qual é o efeito disso em nós? O que eu presumo? Não estamos lendo, não temos conhecimento, então não sabemos o que estamos praticando, se é certo ou se é errado. Isso que estava acontecendo com o povo. Se a Bíblia está perdida, esquecida, eu não sei mais os mandamentos de Deus, o que pode e o que não pode, né? E aonde ela está esquecida e perdida? No seu coração, no meu coração. Eu não tenho mais vontade de vê-la, não tenho mais vontade de lê-la. E se isso não acontece, eu não tenho vontade de compartilhar. Logo, se eu não tenho vontade de compartilhar, eu também não tenho ouvidos para ouvir. E quando alguém fala ou exagera um pouquinho mais na palavra, isso soa como um xingamento, como uma arma que fere a minha alma, e eu rejeito aquela palavra, porque eu não tenho mais a intimidade com a Bíblia, ela está esquecida. Então tudo que eu ouço que vem de Deus é um exagero de alguém, não é uma verdade, porque eu não volto mais para a palavra está perdida, esquecida no nosso coração. Isso estava acontecendo com o povo de Deus, na época de Josias. Com 8 anos ele começou a reinar, e a Bíblia já estava esquecida. Então, Ilquias entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos que dirigem a obra e tem seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro, o que acontece, irmãos? Rasgou as suas vestes, sinal de se humilhar diante de Deus. Aquilo foi uma novidade para ele. Ele começou a reinar com 8 anos, significa que ele não tinha ouvido dos seus pais a leitura da Bíblia. A Bíblia não fazia parte do culto daquele povo, e era um povo de Deus, de Judá. Não fazia parte. Mas como nós sabemos que a boa semente sempre está em nós, quarta-feira nós falamos sobre isso, nós somos uma boa terra. Porque a boa semente encontrou em nós condições para o quê? Germinar e frutificar. Então você é uma boa terra, e você recebeu a boa semente. Assim estava com Josias. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele se humilha, ele se coloca numa situação de arrependimento diante de Deus. Talvez a sua oração foi essa: meu Deus, eu não conhecia a tua palavra,
E quando ele fala, eu não conhecia a tua palavra, ele está dizendo assim, meus pais se omitiram. Os reis anteriores se omitiram. E é algo que eu não quero que aconteça nesta igreja, irmãos. Quando você ouvir a palavra de Deus, que você ouça, mas não tenha dentro de você aquela justificativa dizendo que o pastor ou os pastores desta igreja, os pastores que te pastorearam, não pregaram a palavra para você. Porque nós estamos fazendo isso, nos esforçando muito para que esta igreja permaneça centrada na palavra de Deus e conheça a palavra de Deus e caminhe por ela, para que ela não seja esquecida, perdida, ignorada em nossos corações. Então a primeira coisa que o rei Josias fez foi mandar restaurar a casa do Senhor. E essa restauração veio mediante a leitura do livro da lei, da palavra do Deus. Então, no meio desta reforma, já falamos, acharam o livro, e por um tempo que estava perdido, e se perdeu, o povo estava sem conhecimento da palavra de Deus. É o que está acontecendo hoje. Então, quando ele ouve essa leitura, ficou muito impressionado, porque ele percebeu que o povo, justamente com ele, estava na desobediência de Deus, irmãos. Irmãs e irmãos, se nós não percebemos hoje que estamos vivendo na desobediência da palavra de Deus, haverá um dia que nós vamos descobrir isso. E eu arrisco a dizer, não com alegria, mas com muito pesar e tristeza, que quando nós percebemos lá na frente que estamos em desobediência, ou vivemos em desobediência, será tarde demais. O tempo ideal para percebermos que estamos na desobediência é hoje. Assim como Josias leu a palavra, ouviu a palavra, percebeu o povo está desobediente. Houve tempo de restauração, houve tempo de reforma, de retorno à comunhão. Mas haverá um dia que nós vamos, ou aqueles que vão receber do Senhor esta palavra, que viveram na desobediência, essas palavras serão condenatórias. Não haverá mais possibilidade de restauração ou de reforma. E só nos aproximando das Escrituras é que nós vamos descobrir aonde que nós estamos em desobediência com Deus. Não é o pastor falando, não é um presbítero falando, não é um pai falando, embora nós falamos isso, mas é a palavra de Deus penetrando no seu coração, como a espada de dois gumes, e revelando a você aonde você está desobedecendo. E aí você cai diante do Senhor, se humilha, se arrepende e volta ao caminho da obediência. Então, logo no versículo 13, olha a atitude do rei Josias. Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro. Então Josias achou alguém que falhou, achou uma parte do corpo que não funcionou, e todo o povo que é corpo de Cristo sentiu isso. Não deram ouvido às palavras desse livro para fazer segundo tudo quanto de nós está escrito. Na ceia hoje nós fizemos uma pergunta: quanto tempo você participa da ceia? Perguntei: quanto tempo você fala que Jesus morreu, com todas as letras? Quanto tempo você fala para alguém que Ele ressuscitou? E quanto tempo você já falou, quantas vezes você já falou para alguém que Ele vai voltar? A nossa resposta a essas perguntas vai dizer se nós estamos de fato centrados na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Não é um julgamento pastoral de um conselho de igreja, mas é nós mesmos retirando da palavra a consciência pessoal e individual que nós somos responsáveis por nós mesmos. Que a condenação ou a salvação, ela é extremamente individualizada. São atos pessoais, individuais, que
que nos condenam, e não atos de grupos, de pessoas. Mas eu preciso perceber. Mas o que me chama a atenção é o testemunho, é a justificativa de Josias. Quando ele chama a atenção e diz assim: os nossos pais não deram ouvido a essas palavras. Irmãos, isso também pode ser uma justificativa dos nossos filhos. O Wellington falou aqui hoje a respeito dos pais, dos homens, né? Pais não, dos homens. Os nossos filhos podem dizer isso algum dia para Deus: meu pai errou, não me falou das Escrituras, não leu as Escrituras para mim. Meu pai não vivia a prática das Escrituras. Quem sabe Deus, assim à luz de como fez com Saulo, o encontre e o derrube, e ele não resiste àquele chamado e volte à presença de Deus, independente da nossa omissão como pais. Mas é muito triste, eu acho, para um filho ter dentro de casa uma referência de um sacerdote e não receber desses sacerdotes os devidos ensinamentos. Eu acho muito triste. É um pecado da omissão. Nós temos muitas preocupações, mas talvez a primeira preocupação que precisa estar no nosso coração, irmãos, é a prática da palavra, o ensino da palavra, a começar dentro da minha casa, do meu lar, para que isso se transforme numa pesca maravilhosa tão grande, que transborde da minha casa e atinge demais casas que estão à minha volta. Josias percebeu isso, quando o livro foi achado. Graças a Deus. E tomara que nós venhamos a achar a palavra de Deus em nossos corações, para que possamos discernir qual tem sido a nossa prática em relação à palavra de Deus, e começarmos ainda em tempo oportuno, que este é o tempo, a praticá-la para a glória de Deus. E ele se voltou para a palavra de Deus. Versículo 23 e 25 diz assim: antes dele não houve rei que se fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Irmãos, isso é um testemunho da eficácia da palavra de Deus. Ele não recebeu esse ensinamento dos seus pais, não recebeu esse ensinamento dos reis anteriores, mas quando ele ouviu a palavra de Deus pelo sacerdote, ele cai em terra, ele se arrepende verdadeiramente, genuinamente. Então o que eu tenho que falar para a igreja, se eu preciso que a igreja traga uma reforma e sempre reformando, não abandone a prática da palavra, leia a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, para que as pessoas possam se converter, mesmo que essas pessoas que serão alvo desta palavra, nunca, jamais tenham ouvido a palavra de Deus. Josias diz isso: eu não ouvi essa palavra, não foi pregada essa palavra, mas no dia que a palavra foi achada, lida, essa palavra tem o seu efeito, e se cumpre, ela não voltou vazia, ele se arrepende. Então, sem as Escrituras, irmãos, a reforma não é possível. A reforma protestante não seria possível. A nossa permanência dentro de uma reforma contínua e agradável a Deus não será possível se nós abandonarmos a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus é o cajado de Deus entre nós para nos conduzir pelos caminhos do Senhor. Querendo você ou não, querendo eu ou não, a palavra de Deus é essa referência, é o cajado de Deus. E que nós possamos retornar a ela, e pregar, e evangelizar, e dizer dela a todas as pessoas. Volto a Martinho Lutero, e digo que ele entendeu que a Bíblia é a única regra de fé e prática em tempos sombrios. Para a igreja, que nada que não esteja nas Escrituras pode ser aceito como revelação de Deus. É coisas anátemas. Então Lutero percebeu que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E o que está fora da palavra de Deus não pode ser aceito como revelação de Deus. Entenda isso. É a palavra que fala isso. Por que Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3,16? 2 Timóteo 3,16. Você conhece esse texto.
mas muitas vezes ele é apagado, ele é esquecido. Vamos lá, igreja, todo mundo junto? Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, toda vez que você vai tomar uma decisão na sua vida, você olha na palavra e fala assim, o que a palavra tem a dizer sobre isso? O que a palavra me fala sobre isso? E sobre a palavra eu tomo as decisões. Isso tem que ser a nossa bússola, o nosso guia constante, né? Porque toda a Escritura vem do coração de Deus, não vem por invenção humana, vontade humana. Essa vontade foi de Deus, irmãos. Então, quando você questiona o mandamento do Senhor, e se você quiser traduzir a palavra do Senhor por uma palavra de regra, sobre as condutas que temos que praticar na Bíblia, você está condenando a vontade de Deus, a inspiração de Deus revelada ao homem. E que não são poucos os homens que questionam isso. Não são poucos os homens que se atrevem a questionar a revelação de Deus, a inspiração de Deus aos homens. Porque Paulo diz com todas as letras, toda a Escritura é inspirada por Deus. E acabou. Se é por Deus, ela serve para todas as coisas. Aí ele explica ensino, repreensão, correção, educação, e nos ensina a viver uma vida justa, e praticando a justiça diante das pessoas. Se quisermos reformar a igreja, ou reformar o meu coração, nós precisamos voltar mais para a Bíblia, com espírito sério, com seriedade, para estudar e desejar muito conhecê-la profundamente. Aí eu volto às Escrituras, e agora vou lá em João 5,39, que Jesus está dizendo algo para nós. Olha o que está dizendo lá em João 5,39. Vamos ler todos nós juntos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas mesmo que... Então, se você quer ouvir um testemunho a respeito de Cristo, leia a Bíblia. Se você não aceita o meu testemunho de Cristo, eu quero te dizer que você não pode recusar o testemunho da Bíblia. Então vá lá na Bíblia. Seja um bereano. Eu quero ver o que a Bíblia fala de Jesus. E se você não consegue crer nas nossas palavras, creia no que a Bíblia fala. Foi assim que Josias se converteu do seu caminho e percebeu como o povo estava desobediente a Deus. Quando ouviu a palavra de Deus, e quem sabe você, como Jesus diz, examinando as Escrituras, você vai perceber que nela, somente nela, e só ela, é que vai dar o verdadeiro testemunho de Cristo, que é a nossa única fonte de fé. Romanos 10,17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu não posso pregar nada fora da palavra se eu quero que o povo tenha uma fé genuína em Cristo Jesus. Eu preciso pregar a palavra, porque a palavra pregada vem gerar a fé necessária no coração daqueles que ouvem, porque ela é a única fonte de fé. Então você examina, vai conhecer o que ela fala de Jesus. Você ouve e você adquire a fé necessária para viver neste mundo. Também, além de fé, ela é o alimento da igreja. Mateus 4,4 diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão, o quê? Viverá o homem, mas de... Glória a Deus. Ainda bem que vocês não terminaram dizendo toda a palavra que procede da boca do pastor. Não é. É a palavra de Deus. Nós apenas falamos da palavra. Não podemos falar de nós mesmos, da minha boca. Então... está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O grande problema hoje, irmãos, é que nós estamos querendo apenas o pão. Vivemos só com o pão. Mas não cremos que a palavra que vem da boca de Deus é que gera o pão. É a palavra que vem da boca de Deus que gera o pão. Nós invertemos isso. Eu conquisto o pão, e se der tempo, eu ouço a palavra. É o contrário. Eu ouço a palavra, porque esta palavra vai gerar
o pão para aqueles que creem. Por isso que o texto de Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, porque se eu for gerar só o pão e esquecer da palavra, eu não consigo viver. O pão não me leva à eternidade com Deus, irmãos. É a palavra de Deus que me leva à eternidade com Ele. Por isso que eu preciso viver primeiro com a palavra, para que o pão seja o meu sustento necessário nesta caminhada. Porque toda a palavra que procede de Deus. Então, para a igreja reformar, eu encerro dizendo, precisamos, irmãos, estudar muito mais a palavra de Deus. Estude na sua casa, estude aqui na sua classe de igreja, nos cultos, ouça durante a semana sermãos, se envolva com isso. Esquece um pouquinho aquilo que não é a palavra de Deus e que não vai gerar o pão para a sua eternidade. Então se preocupe com a palavra de Deus, porque se preocupando com ela e vivendo ela, o pão já está garantido, não só para viver este mundo, mas também para nos levar para a eternidade. Então, se você durante este ano está percebendo que você precisa ser restaurado em alguma coisa, a primeira lição que eu vou deixar hoje, tem outras que nós vamos em outro tempo oportuno falar da restauração, do mesmo tema, só que com outros pontos. São 5, hoje eu só tratei de um. Mas é o primeiro, que todos os outros pontos estão fundamentados nele, é a palavra de Deus. Então eu não poderia começar de uma outra situação, que não fosse pela palavra de Deus, porque o fundamento, a base, é a palavra. Que este ano a palavra esteja no seu coração, que esteja na sua prática, no seu dia a dia. Viva a palavra, fale da palavra, pregue a palavra, não rejeite a palavra, para que possamos restaurar aquilo que está pendente diante de Deus e dos homens, para que possamos experimentar o melhor de Deus nos dias de hoje. Nós vamos, irmãos, se já não estamos vivendo um momento de sermos taxativos e bem claro no testemunho da nossa fé, em que cremos de fato, o que praticamos de fato. Vai chegar um momento que não vai dar mais para ficar em cima do muro, você vai ter que pular do muro, ou você vai pular para um lado ou vai pular para o outro, porque não será mais, vamos dizer assim, sustentável uma vida sem a prática verdadeira da palavra de Deus. No passado, o senhor falou uma parte do mensagem, falava assim, como hoje está difícil a gente encontrar uma pessoa que não tem tatuagem. Amém. A gente mora numa cidade muito colônia, muito quente, e a gente vai vendo às vezes as pessoas novas, qualquer idade. Para a gente que prega, também a gente tem que tentar fazer um padrão. Uhum. E fica mais difícil que pessoas, no meio evangélico também estão se tatuando. Uhum. Seja um coraçãozinho, ou um domingo, mas é uma tatuagem, que levou a fazer ele com Deus. Mas a chega na hora, a gente vai virando automatismo. Deixa tudo. E a gente está passando por meio dele amor, mel se cresce para muitas pessoas, porque a tatuagem, a bebida, as coisas que eles estão entrando na igreja, normal. Então, quem tem que ter um padrão, é muito difícil da gente poder seguir. Eu só falava essa semana, ficou assim, eu fazendo entrevista que só tatuagem, e a gente às vezes corrige mas depender da tatuagem, você acontece uma vida fácil, mas do que está no rosto. Por isso que nós falamos no domingo passado, estamos falando hoje sobre
Nós falamos no ano passado lançar a semente, o desafio da mensagem, e a gente não poderia escolher o terreno. Todo o terreno, a princípio, é fértil, né? E a boa semente é boa, que é a palavra de Deus, tem que ser lançada. Mas se nós olharmos no sentido de preconceito de escolher o terreno, a gente perde a oportunidade da colheita. E é por isso que a gente tem que se aproximar da palavra para ter o discernimento desses momentos. Porque hoje, se eu for classificar grupos, né, para evangelizar, eu vou condenar todo mundo. Não vou encontrar ninguém assim, não, isso aqui não vou nem pregar. Mas a igreja precisa se restaurar também nesses conceitos. Porque, irmãos, essa questão de hoje, da escolha de Deus, para aqueles que hão de ser salvos e pertencer a gente, é muito esquisita. Eu estou preparando um sermão, e está difícil preparar, porque eu tenho confrontos comigo mesmo, sobre Saulo, mais ali na conversão, quando Paulo orava. E eu fiquei muito assim, chamou muito a minha atenção, o pregador, acho que é Charles Spurgeon, se eu não me engano. Ele tem 2 sermões com 2 títulos muito interessantes. O primeiro sermão que eu ouvi dele desse título, ele falou assim: aquele que não ora está morto. Depois ele tem um sermão dizendo assim: aquele que ora vive. Interessante isso. E eu fiquei angustiado com aquilo e fui ver o sermão e tal. E a base do sermão dele é colocado na vida, na conversão de Saulo. Mas quando você vê o discípulo que foi lá, na rua direita, lá visitar Saulo para curá-lo e abençoá-lo, ele teve a primeira iniciativa de dizer assim: não, esse não pode. Ele quis falar com Deus e revelar a Deus quem era Saulo, como se Deus não o conhecesse. Para ele, Paulo jamais seria Paulo. Por isso que eu falo, é meio esquisito esse negócio. Deus não tem preocupação com o terreno. Ele é efetivo em todo o terreno. Paulo era um terreno terrível, de matança, de perseguição. Um cara culto, estudado. Difícil até de debater com ele. Mas quem debateu com ele foi o próprio Deus. E o chamou daquele jeito. A igreja, quando é apresentada a ele, fala assim: não, peraí, esse aí é aquele que perseguia, que matava. Se eu for lá, ele vai me matar também. A primeira recusa foi da igreja. Aí o que Deus fala para a igreja? Esse aí é um vaso escolhido por mim. Agora ele vai saber o valor de ser perseguido em meu nome, como ele perseguia. Então hoje a igreja precisa olhar esses grupos, né, das sociedades, e olhar com o olhar de terra fértil, e pregar, orar, pedir o discernimento a Deus, para que quando nós formos lançar a semente, Deus possa restaurar e salvar do jeito que Ele está. E nós que estamos hoje, principalmente os empresários, né, a igreja como um todo, olhar para essas pessoas com o discernimento que elas precisam da oportunidade, e estar perto da luz é infinitamente melhor do que estar perto das trevas. Então, na hora de empregar, muita oração, leitura. Senhor, vai trabalhar dentro da minha casa, vai orientar a minha filha, vai trabalhar na minha empresa, vai cuidar lá da contabilidade da minha empresa. Eu preciso de alguém. E não me deixe os meus olhos atrapalharem a tua bênção. Porque senão, irmãos, o rei Davi não seria rei. Qual foi a primeira preocupação com Deus lá com o profeta? Qual foi? Vamos ler a Bíblia, galera! Não, só um pouquinho, Maria. Qual foi a primeira preocupação com Deus com o profeta em relação a Davi? Não olhe a aparência. Está na Bíblia. Se o profeta olhasse a aparência, quem seria ungido? O primogênito. Era a tradição. Era a tradição, o primogênito. Foi passando 1, 2, 3, 4, 7 ou 8? 7, né? Me ajuda aí, 7 ou 8? Era muito filho de Jessé lá. 7? Eu acho que era 7, 8, por aí. Você vai lá ver, essas curiosidades eu não guardo não. Aí chegou no último, Samuel falou assim: vem cá, acabou? Não, tem um pequenininho aí, um garotinho que está cuidando das ovelhas lá. Ninguém senta para comer enquanto ele não chegar. Quando chega aquele menininho, sem aparência de rei, mas com a aparência de um grande pastor, ele é ungido.
Porque Deus mais uma vez interviu. Então, igreja do Deus vivo, eu preciso crer e contar e depender do agir de Deus, senão eu estou perdido, cara. O que eu vou fazer hoje nesse mundo, como pastor? Se eu não tiver total dependência de Deus, eu vou estar perdido, porque eu vou ser enganado pelas minhas próprias opiniões e consciência. E tem hora que Deus tem outro pensamento, outra vontade, outro desejo. Agora eu preciso crer numa coisa: se eu estou vivendo a palavra, se eu estou vivendo a palavra, se eu estou vivendo a palavra, fique tranquilo, esta palavra vai retornar para nós com a resposta de Deus que tanto precisamos. Magali, só fala um pouquinho mais alto, por favor, que eu não saio daqui, porque senão a Rebeca fica doida com a câmera aqui. É a verdade do dia. Sim, sim, sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Agora é preciso, pastor, que nós crentes vivimos doutores, crentes que não seguem, que não escutam, né? A gente falar muito com misericórdia, fazer jejum, a gente ficar também fazer, eu digo entendeu? É muito, seria muito, botar muito. Tá. Temos que usar as armas que Deus nos dá. A oração, a leitura, a comunhão uns com os outros. Os ensinamentos bíblicos, colocar em prática. Eu quero encerrar, irmãos, com uma frase que eu falei no final do ano passado. Aqui quem veio no Sermão da Virada, está aí gravado. Ou no primeiro sermão, no primeiro domingo, não lembro. Eu falei o seguinte para a igreja, a frase. Na relação a 2023. O que enfraquece a igreja não é a perseguição. Coloca isso no seu coração. A perseguição não enfraquece a igreja. O que enfraquece a igreja é a infiltração. Está até dentro do termo da reforma, que você, quando tem uma casa que começa a dar infiltração, você vai fazer reforma, senão ela vai ficar bem ruim, corre risco até de cair. A igreja está vivendo um tempo de que eu não acredito muito na perseguição, embora em alguns países exista, eu não acredito muito naquela perseguição contundente. Mas eu acredito no que está acontecendo, Magali, na infiltração. Pessoas que estão entrando na igreja e estão disseminando atos e costumes, enfraquecendo a história da igreja e a prática da igreja. Nos convencendo que orar não é necessário, nos convencendo que dizimar não é necessário, nos convencendo que leitura bíblica não faz diferença, nos convencendo que eu não preciso estar na casa de Deus, eu posso servir a Deus lá na minha casa. Quantos estão hoje os desigrejados? Eu não quero julgar, mas você com certeza já ouviu alguém tentando te convencer a não vir na igreja que não precisa, porque Deus está em todo lugar. Olha que argumento bonito. Os desigrejados estão aí para falar isso com a gente. Duvido se você já não ouviu dizer que um copinho de cerveja não faz mal a ninguém. Né?
Duvido se você já não ouviu tantos conselhos que você pode servir a Deus do jeito que você é, porque Jesus te ama do jeito que você é. Não te cobra arrependimento de pecado, você pode continuar pecando que Deus te ama do mesmo jeito. Isso que enfraquece a igreja, é a infiltração, irmãos. A gente trazer condutas mundanas, tentando colocar a igreja do jeito que a minha carnalidade quer, e não do jeito que o Espírito Santo deseja. Lembra da luta, carne e espírito. É por isso, eu gosto de escola dominical, mas a gente tem que parar, tem que dizer amém, né? Então vamos dizer amém hoje? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Permaneça nas Escrituras. Temos mais 4 pontos. Ou na quarta-feira, no próximo domingo, sem pressa, cada ponto seu ponto. Mas hoje tinha que ser a palavra, porque é a base de tudo. Se não estiver fundamentado na palavra, não adianta eu dizer os outros 4 itens, se primeiro a gente não tiver a base da palavra. Amém?